Muito bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. A todos que estão passando por momentos de dificuldades. As dificuldades surgem se a gente buscar, não é verdade? Portanto, a gente deve andar prudentemente, mas elas surgem. Toma seus cuidados necessários com a saúde, mas escapa alguma coisa. Estamos sujeitos às dificuldades da jornada. Deus não colocou a sua igreja aqui na terra para estar imune a dores, a aflições, a dificuldades, a abandono, a rejeição. Mas como Cristo padeceu todas estas coisas, nós também podemos dizer, como Paulo disse: trago no meu corpo o restante das aflições do corpo de Cristo. Se você está passando por um momento assim difícil, você como igreja, parte da igreja, como uma partezinha, microcosmo da igreja, microparte da igreja, você também carrega no seu corpo um pouco das aflições. Também encontramos Paulo advertindo que todos aqueles que servem a Cristo também padecerão dificuldades. Jesus também advertiu. E assim a Bíblia tem-nos essa advertência a respeito. E hoje vamos começar um pouquinho falar sobre a igreja. A igreja que foi fundada debaixo da nova aliança. Israel não é a igreja, mas a igreja ela foi fundada debaixo da nova aliança. Israel não está excluído, porque o mesmo processo que nós passamos, Israel também passa. Mas eles também tiveram a oportunidade, têm a oportunidade de ouvirem o Evangelho hoje. Eles também só vão fazer parte da igreja, deste corpo, porque a Bíblia nos mostra que de ambos os povos Deus fez um só. Então veja bem que esta igreja, que é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Exatamente. E nós vamos encontrar que Jesus é quem é o cabeça, ou a cabeça desta igreja. Não um sistema, não é um homem, seja ele o que for, mas Jesus, cabeça desta igreja, porque ele disse isso. E esta igreja é a única igreja que triunfará plenamente sobre o pecado. E você, como uma partezinha desta igreja, também triunfa sobre o pecado, porque o mesmo sangue, a mesma aliança que sustenta a cabeça, sustenta o dedinho do pé. O mesmo sangue, ele faz com que essa vida permaneça no corpo completo, que é a igreja de Jesus Cristo. Então Jesus, quando estava naquele diálogo com Pedro, ele explicou exatamente isto, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja, e nunca prevaleceu e nem prevalecerá. Então, se você às vezes encontra e veja as pessoas, tantas igrejas, falam-se igrejas que são de Deus, e estão metidas na política, envolvidas em escândalos,
E isso aí não quer dizer que é a igreja de Deus, a igreja de Jesus. Porque nesse caso, as portas do inferno estão triunfando sobre estes sistemas. Vocês estão compreendendo direitinho, né? As portas do inferno estão triunfando sobre os sistemas religiosos. São todos caídos, porque o diabo entrou e conseguiu romper, talvez, aquela intimidade que tinha com o autor da igreja. Isso é algo que nós devemos observar no dia a dia. Eu sou da igreja tal, fulana de tal, mas de repente aquela igreja está anti-escriturística. Quer dizer, o inferno triunfou sobre ela arrumou alguma coisa, falamos esse dia, arrumou uma muleta, deixou da palavra e foi seguir doutrinas erradas, pensando que aquilo que estava fazendo era de Deus. Foram enganados pelo diabo. Mas a igreja de Deus, de Jesus, não é enganada. Porque a igreja, ela existe em Cristo. E através de Cristo, e por isso era uma realidade distintiva no Novo Testamento. Ao mesmo tempo, a igreja é uma continuidade da semente de Abraão. Veja bem que a verdadeira, real semente de Abraão é Cristo. Quer dizer, os judeus falharam em ver isto? Falharam. Os judeus falharam em ver. Paulo explica que essa vem da parte de Deus, esta cegueira a Israel. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não rejeitaram, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que o receberem são chamados de filhos de Deus, e não mais servos, apenas servos de Deus. Então a nova aliança sobre a qual a igreja vive, que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, como Jesus estava introduzindo a Santa Ceia. Os judeus comemoravam a Páscoa, mas Jesus introduziu a nova aliança, que é a Santa Ceia. Como eles tinham a Páscoa, a igreja de Jesus tem a Santa Ceia. 1 Coríntios 11, quando Jesus tomou, Paulo mostra isso e também nos evangelhos, né? Quando ele tomou o vinho para distribuir aos seus discípulos, ele foi enfático. Ele dizendo exatamente isso que estamos vos dizendo. Semelhantemente, depois de ter ceado, né, comido o pão, ele disse aos seus discípulos, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, esta nova aliança, que é perfeita, é onde a igreja está firmada. Isto não é algo comum, isso é algo que você, que eu, que todos nós devemos valorizar grandemente, porque é nisto que nós triunfamos sobre o inferno. Esta nova aliança nos dá a condição de triunfarmos sobre as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E em Hebreus capítulo 8, verso 7, Paulo diz assim, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha, então aquela
que os judeus viviam sobre ela, ela era imperfeita. E essa nova aliança é perfeita. Portanto, a salvação, ela é mediante estar debaixo desta nova aliança. E a ceia, que a igreja de Jesus, eu vou ser bem firme nisto, a igreja de Jesus participa em memória à nova aliança. Assim como Israel participava da Páscoa, para que aquilo ficou em memória da libertação física do Egito. Eles tinham que fazer aquela comemoração. E Jesus, ao introduzir a Santa Ceia, então ele colocou isso para um dever da igreja de Jesus. Então, se você não participa porque acha que não se deve praticar tal fato, então você é excluído se você um dia esteve no corpo, mas você renunciou à sua posição no corpo e usando de uma liberdade para a perdição, despreza aquilo que é consagrado por Jesus para ser lembrado como uma nova aliança. Você saiu debaixo da nova aliança. Então você não tem a cobertura contra o pecado. Por isso você então está mergulhado na perdição. É o que Jesus disse. Este sangue é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, completando, Paulo aqui no capítulo 8 de Hebreus, versículo 7, diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Então, veja bem que eles rejeitaram a aliança perfeita. Ao você rejeitar a perfeição, você vai ficar na imperfeição. E a imperfeição não pode redimir a alma de ninguém. Então, aquela primeira aliança não poderia colocar a pessoa na vida. Ela simplesmente serviu de aio para conduzir-nos a Cristo. Mas quando veio Cristo, conforme Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado antigamente a Israel, ao povo, pelos profetas, debaixo daquela velha, antiga aliança que caducou, agora nós fala pelo Filho, a nova aliança perfeita, o sacrifício perfeito. Isso não é difícil de compreender. Eu sei que vocês estão compreendendo. Então veja agora o verso 13 de Hebreus 8. Quando ele diz nova, então torna antiquada a primeira. Veja como é claro as Escrituras. Então você, às vezes, eu entendo, a gente fala estas coisas e muitas pessoas não estão à vontade, ansiosas, para quê? Participarem da Santa Ceia. Mas você não despreza a ceia. Você tem vontade, está simplesmente impossibilitada de participar, impossibilitado devido às condições de hoje. Mas vamos orar, você vai continuar orando e nós vamos estar orando. E isto Deus vai abrir portas. Ele vai levantar obreiros que vai permanecer pela nova aliança e vão estar com vocês aí levando a ceia. Mas obreiros legítimos, que amam a palavra, porque é melhor você não ter nada do que você ter algo falso. É melhor você não ter nem um centavo do que você ter dinheiro falso. E compreendido? Não é assim? Porque dinheiro falso vai só simplesmente te condenar.
Você não tem nada quando você tem notas falsas. Pensa que tem? Não tem. As pessoas pensam que tem alguma coisa e não tem nada, porque a própria coisa que diz que elas têm vai condená-las. Então as próprias notas falsas que as pessoas carregam pode condená-las. É isso que está acontecendo neste mundo religioso, desses sistemas, dessas pessoas que deixam a verdade para seguir líderes enganadores e falsos, mentirosos, tapeadores. Eles não têm a verdade, mas querem passar a mentira como verdade. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, ame esta primeira aliança, viva por ela. A igreja de Jesus está debaixo dessa nova aliança. A nova aliança sobre a qual a igreja vive. É uma nova forma de relacionamento em que Deus diz à sua comunidade escolhida: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então a gente vai parar aqui sobre a igreja. Mas lembre, as portas do inferno não vão prevalecer sobre você, meu irmão, minha irmã. Você é uma partícula desta igreja. Onde você estiver, nenhuma astuta cilada do diabo prevalecerá contra você, nenhum ardil do diabo impedirá você de permanecer nesta verdade. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.